galerinha! Sejam todos bem-vindos! É nessa hora que eu corto e falo normal, né? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos! Meu nome é Igor e essa aqui é a nossa aula de inglês. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de como praticar o nosso inglês. Eu sei que praticar o inglês e aprender ele são coisas bem difíceis mesmo. Então, no vídeo de hoje, eu vou tentar passar para vocês algumas dicas, algumas coisas que eu uso para praticar o meu inglês. Mas antes de tudo, eu gostaria de dizer para vocês que isso é basicamente a minha opinião, tá? É coisas que eu faço que me ajudam. Talvez não funcione para todos vocês e tá completamente normal, todo mundo tem o seu jeito de aprender. Mas eu espero que com essas dicas, alguns de vocês consigam praticar e melhorar o inglês de vocês. Então, vamos lá. Então, começando, pessoal, gostaria de dar umas dicas de como aprender o inglês. Primeiramente, na minha opinião, o que vocês têm que focar bastante é aprender vocabulário, palavras novas. E com essas palavras novas, você criar suas próprias frases, para fixar um pouco mais esse vocabulário. Porque quanto mais palavras você conhecer, mais frases você vai conseguir criar a partir delas. E num segundo momento, depois de saber bastante palavras, vocês também podem praticar e entender umas regrinhas básicas do inglês, elas vão ajudar bastante vocês. Regrinhas como passado, presente, futuro, essas regrinhas vão conseguir ajudar vocês a criar frases mais complexas. E com o passar do tempo vocês vão aprendendo e melhorando as regras mais avançadas. E para vocês que querem ter uma pronúncia um pouquinho mais refinada, é bom vocês desde o começo já praticarem a fala, já praticarem a pronúncia, sempre ouvindo e pronunciando, repetindo a fala, as palavras que vocês forem ouvindo em inglês. E também se cerquem de inglês. Tudo que vocês puderem, usem em inglês. Coloquem o Facebook em inglês, Twitter, Instagram. Tudo que vocês puderem se cercar de inglês vai ajudar vocês a aprender um pouco melhor. Certo. Agora vamos lá para a parte de como praticar o inglês. Primeiramente, a gente tem que entender que o inglês ele é basicamente dividido em 4 pilares principais. A escuta, o listening, a fala, o speaking, a escrita, o writing, e a leitura, o reading. E praticar esses 4 é super importante. E agora eu vou falar algumas dicas que eu realmente uso para praticar esses 4. Falando de 2 pilares super importantes, a leitura e a escrita. Uma dica que eu sempre uso para praticar é sempre pesquisar coisas em inglês. Qualquer dúvida que eu tiver, qualquer coisa que eu quero saber, eu nunca pesquiso no meu idioma, no português no caso. Eu sempre pesquiso em inglês, porque eu vou me forçar a pensar nessa dúvida em inglês para criar a pergunta, e depois eu vou ter que ler as coisas que estão lá em inglês para tirar essa dúvida que eu tenho. Então é uma dica super importante para praticar a leitura e a escrita também. Outra dica para praticar a leitura é fazer leituras de livros simples, livros infantis, por exemplo. Eles têm um vocabulário bem simples, bem fácil, que é mais voltado para o público infantil, então vai ser mais fácil de você compreender se você está aí no começo e tal. Se você está mais um pouco avançado, é bom você pegar um livro com inglês um pouco mais avançado, que vai ajudar você a praticar e conhecer palavras novas, aumentando também o seu vocabulário. E mais importante de tudo, leia coisas que interessam em você. Porque quando a gente tem interesse pelas coisas, a gente quer entender aquilo, fica mais fácil da gente aprender também. E para escrita, eu sempre recomendo que vocês façam anotações o máximo que vocês puderem. Aprendendo alguma regrinha, por exemplo, do inglês, tentem fazer a anotação da explicação, da ideia sobre essa gramática em inglês, porque vai ajudar na prática de vocês. Também recomendo vocês usarem dicionários online, mas não usem para escrever frases inteiras, só para pesquisas de palavras que vocês queiram saber o significado naquele momento. E sempre anotem, anotar ajuda a memorizar. Agora falando na compreensão, na escuta, uma coisa que ajuda bastante a praticar é ouvir música. Eu sei que todo mundo fala isso, mas música ajuda bastante, principalmente se você acompanhar a letra junto, porque aí você vai ter um pouquinho do entendimento de como as palavras elas vão se juntando no inglês. Porque não é só, eles não falam palavra por palavra, eles falam tudo junto, vai criando um novo som e você vai se habituando a esses sons que as palavras juntas têm. Então sempre pratiquem ouvindo música, treinem com umas músicas um pouco mais lentas e vocês podem ir aumentando a dificuldade com músicas um pouco mais rápidas, mas sempre acompanhem com a letra em inglês para vocês treinarem a audição e entenderem o que está sendo dito ali. E outra coisa também muito interessante que ajuda a praticar o inglês são podcasts. São aqueles programas onde você só ouve o pessoal conversando ou falando sobre algum tema. Vocês podem pesquisar temas que interessem vocês também. É super importante que sejam coisas que vocês tenham interesse em saber.
Ouçam com calma, vocês podem não entender tudo, mas conforme o tempo for passando, vocês vão melhorando cada vez mais a compreensão. Vocês vão pegando uma palavra ali, uma palavra aqui, e conforme o tempo for passando, vocês vão ter um vocabulário e uma escuta, uma compreensão bem maior do que vocês já tinham antes. E uma última forma de praticar, que eu uso particularmente, é assistir filmes, séries e vídeos em inglês. Eu particularmente já não uso mais legenda, então eu estou sempre praticando só a compreensão. Mas se você ainda está no começo, usa a legenda, sempre acompanhe. Com o tempo você vai ouvir eles falando e não vai nem precisar da legenda, você vai entender o que está sendo dito. E aí, conforme o tempo for passando, você vai tirando a legenda. Não tenha medo de assistir sem legenda. Mesmo que você não compreenda totalmente tudo que está sendo dito, é super importante você perder a legenda. Porque no mundo real, ninguém fala com legenda, né? E o último pilar, que é o da fala, pratiquem! É bem simples a dica. É praticar, é falar, não ter medo. Vocês que fazem cursos, vocês que usam a internet, procurem pessoas com quem vocês possam conversar em inglês. Mas conversar mesmo, fala com fala, não só escrita, não só troca de textos, mensagens, mas fala, conversem, troquem ideias, como a gente diz. As redes sociais estão aí para isso, vocês podem conversar com as pessoas de todo mundo em inglês, fazer novos amigos e tudo mais. Existem muitos aplicativos voltados para conversação em inglês, então pesquisem esses aplicativos, falem com as pessoas, se vocês têm colegas que estão aprendendo inglês com vocês, utilizem eles, conversem com eles, porque é conversando que vocês vão melhorar a conversa de vocês, a fala. E essas são as dicas que eu uso para praticar minha fala, minha escuta, minha leitura e minha escrita. Espero que alguma delas possa ajudar vocês. Se vocês tiverem também mais dicas que vocês mesmos usam para praticar, deixem aqui nos comentários. Assim como também podem deixar temas para as próximas aulas. Na descrição do vídeo tem um link com os exercícios dessa semana. Vão lá, cliquem e façam os exercícios e treinem o inglês de vocês. Acima de tudo, pessoal, se divirtam. Se divertir é a melhor forma de aprender. Até a semana que vem. Bye bye!